Fala galera, bem-vindos ao canal Poeira Cósmica. Eu me chamo Eric e como promessa é dívida, hoje a gente vai falar da excelente filmografia baseada na obra do Edgar Allan Poe, que eu já fiz um programa aqui falando sobre ele. Vou deixar o card aqui para vocês darem uma olhada e saberem um pouco mais da vida e a obra desse ícone da literatura norte-americana. Então, sem mais enrolações, vamos a mais um episódio do quadro Edições Especiais. A primeira adaptação do Edgar Allan Poe no cinema data de 1928, do diretor polonês Jean Epstein. Ele adaptou o conto A Queda da Casa de Usher. A partir daí, são mais de 200 adaptações cinematográficas da obra do Poe. Então eu vou falar aqui de alguns filmes principais que eu tenho em DVD. Mas antes falar do grande diretor que começou um ciclo de filmes do Edgar Allan Poe no cinema, que foi o diretor Roger Corman, que trabalhava para a AIP, que era a American International Pictures, uma produtora americana de filmes B, onde ele trabalhava com alguns orçamentos bem pequenos, produzindo aí vários filmes, inclusive aproveitando os cenários de um filme para o outro, bastante economia. E ele começa em 1960 lançando justamente esse mesmo conto que eu citei anteriormente, A Queda da Casa de Usher adaptado, que aqui no Brasil ficou conhecido como Solar Maldito. A primeira parceria entre o Roger Corman e o excelente ator Vincent Price, que iria participar quase de todo esse ciclo, que a partir desse filme foram mais 7, no total de 8 filmes, e que a Versátil lançou aqui nesse primeiro volume. Edgar Allan Poe no cinema, volume 1. É uma reedição em Amarei com 4 filmes presentes aqui nesse box. Os destaques principais aqui são, primeiramente, O Poço e o Pêndulo, de 1961, que tem também a presença do Vincent Price e de uma excelente atriz, que é uma das musas do terror aí dos anos 60, que é a Barbara Steele. Trabalhou com Mário Bava naquele filme clássico A Maldição do Demônio, e que conta também com os roteiros do Richard Matheson, que é nada mais nada menos o escritor do Eu Sou a Lenda. Fez vários roteiros desse ciclo do Poe aqui para o Roger Corman, e ele adaptava os contos assim de uma forma bem interessante, criando histórias totalmente novas ou até complementando as histórias do Poe. Uma história bem diferente do conto original, apenas baseado, uma livre adaptação. Você tem aqui o filho de um carrasco da Inquisição Espanhola, que é atormentado por esse fantasma do pai dele. Toda essa estética gótica mostrada muito bem nesse filme, que influenciou muitos outros. E no final você vê esse instrumento de tortura terrível da Inquisição, que é justamente o Poço e o Pêndulo. E você também tem aqui o filme Muralhas do Pavor, de 1962, em inglês chamado Tales of Terror, que reúne aqui, é como se fosse um filme antologia. Ele tem, na verdade, 3 episódios, baseados em 4 contos do Edgar Allan Poe. No primeiro episódio você tem a adaptação do conto Morella. O segundo mostra uma união aí entre 2 contos muito famosos, que é O Gato Preto e O Barril de Amontilhado. E o terceiro episódio, O Estranho Caso do Sr. Valdemar, que eu também já falei no vídeo anterior a respeito dele. Além de tudo, você tem mais um roteiro escrito pelo Richard Matheson, que realça aqui, além do suspense e do mistério, uma boa dose de humor negro e sarcasmo, que era muito comum também na obra literária do Poe. E para completar o box, você tem mais 2 filmes. Um é esse Obsessão Macabra, de 1962. Que é baseado no conto Enterro Prematuro, desse homem que tem essa fobia de ser enterrado vivo. Além de ter essa fobia, sofre de catalepsia, que é aquela doença que você tem uma morte aparente. Então o medo de ser enterrado vivo é ainda maior. E é o único filme desse ciclo do Roger Corman que não tem o Vincent Price na atuação. Quem trabalha aqui é o ator Ray Milland, e é um dos melhores filmes desse ciclo. Para fechar o box, você também tem aqui o filme O Túmulo Sinistro, que é o último filme desse ciclo, de 1964, baseado no conto Ligeia, onde um homem perde a esposa, fica vários anos em luto, até se apaixonar novamente. Mas isso não vai fazer com que ele esqueça o antigo amor dele. Edgar Allan Poe no cinema, volume 1, com 2 filmes em cada DVD, no total de 4 filmes. A luva reforçada, no acabamento muito legal aqui da Versátil, como sempre. E continuando aqui, a gente tem justamente Edgar Allan Poe no cinema, volume 2, também da Versátil, aqui dando continuidade a esse ciclo de filmes do Edgar Allan Poe no cinema. Aqui você tem apenas um filme desse ciclo do Roger Corman, que é O Corvo, inclusive um filme bem interessante que é
mais um roteiro do Richard Matheson, baseado muito mais na comédia do que no terror. Você tem, além do Vincent Price, do Peter Lorre, a participação de um grande astro do terror, que é o Boris Karloff. Nesse filme baseado no poema O Corvo, que acho que é o poema mais famoso do Edgar Allan Poe, adaptado livremente, não tem nada a ver com a poesia. Você tem aqui um duelo de magos, o Vincent Price e o Peter Lorre e o Boris Karloff fazendo o papel de três bruxos, três magos que duelam entre si. Com uma curiosidade que você tem nesse filme, uma das primeiras aparições do Jack Nicholson no cinema, e ele faz o papel de filho do Peter Lorre. Outro filme muito interessante aqui é Os Dois Olhos Satânicos, de 1990, que é dividido em 2 episódios. O primeiro episódio narra o estranho caso do Sr. Valdemar, de novo, dirigido por nada mais nada menos do que George Romero, que consegue encaixar o Sr. Valdemar aqui como se fosse um zumbi. Então, muito pessoal essa adaptação dele. E o segundo episódio, dirigido pelo grande diretor italiano Dario Argento, de Suspiria e Prelúdio para Matar. Ele consegue adaptar aqui a obra O Gato Preto, com participação especial do ator americano Harvey Keitel. Você tem aqui o filme do mais um mestre do terror italiano, que é o diretor Lucio Fulci. Ele faz aqui O Gato Negro, de 1981. E para completar o box, você tem aqui o Histórias Extraordinárias, de 1968, que é mais um filme antologia, e dividido também em 3 partes. Um dirigido pelo Roger Vadim, outro pelo Louis Malle e principalmente esse que eu quero destacar aqui, que é o terceiro episódio, dirigido pelo Federico Fellini, esse mestre também, diretor italiano, que fez filmes maravilhosos como Roma, que aqui faz a adaptação do conto Nunca Aposte a Cabeça com o Diabo, que é um conto relativamente curto do Poe, e ele faz uma adaptação totalmente livre, com uma influência psicodélica, surrealista, com uma grande atuação aqui do ator inglês Terence Stamp, da história desse astro da música que faz um pacto com o diabo, que aqui é mostrado como se fosse uma menina de cabelos longos e loiros, uma clara referência e homenagem ao filme Ciclo do Pavor, do diretor Mario Bava. Uma forte crítica à ganância do ser humano, ao preço da fama e do sucesso. E completa aqui esse box Edgar Allan Poe no cinema, volume 2. Você tem Amarei duplo, com 2 DVDs também, cada um com 2 filmes. No total de 4 filmes no box. A Versátil, como sempre, num acabamento de luxo, muito legal para os colecionadores. E para terminar esse vídeo, pessoal, eu deixei para o final aquele que eu acho a melhor adaptação cinematográfica de uma obra do Edgar Allan Poe, que é o filme Orgia da Morte, baseado no conto A Máscara da Morte Rubra, e está presente nesse box aqui, Obras-Primas do Terror, volume 1, da Versátil Home Video também. Filme aí lançado em 1964, ele dialoga muito bem com o Sétimo Selo, do Ingmar Bergman. É como se fosse a versão B do filme sueco. Você também tem aí o Vincent Price, uma das suas melhores atuações, uma atuação mais contida, mais séria, com quase nenhuma comédia, nenhum humor, vivendo aí o príncipe Próspero no seu castelo, fugindo dessa praga, dessa peste chamada de morte rubra. Ele coloca todas as pessoas ricas e bajuladores dentro do seu castelo e deixa todas as outras para fora, os pobres e que não têm condições, à mercê dessa praga. O filme é um total espetáculo visual, você tem uma parte estética, ele trabalha muito bem as cores, principalmente o vermelho, o amarelo, a total encenação teatral, o aspecto onírico presente, você às vezes não sabe a diferença entre a realidade e o sonho. Destacar também a ótima fotografia do filme, que é feito aqui pelo Nicholas Roeg, que seria o futuro diretor de vários filmes famosos como O Inverno de Sangue em Veneza, um dos principais. Filme atmosférico, que mostra a perfeita concretização do universo gótico do Poe aqui. Crítica social, o existencialismo e a inevitabilidade da morte, seja para o bem ou para o mal. É por isso que eu considero esse filme a melhor adaptação da obra do Poe para o cinema. A Orgia da Morte, que está presente nesse box Obras-Primas do Terror volume 1. Aqui é a versão em Digistec ainda. Hoje você encontra a versão em Amarei triplo, mas também vale a pena. E tem outros ótimos filmes aqui. Isso é tudo bem, pessoal.
Gostou do vídeo? Então deixa a sua reação, like ou dislike. Não sai desse vídeo sem fazer a sua avaliação, valeu? Vocês já conheciam esses filmes? Escrevam aqui nos comentários quais os outros filmes baseados na obra do Edgar Allan Poe que vocês mais gostam. É uma lista infinita de filmes desse cara no cinema. Se inscrevam no nosso canal, continuem compartilhando com os amigos e não se esqueçam de ativar o sininho para continuar também recebendo as notificações do YouTube. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Fui!